No intuito de querer ajudar, de proporcionar o melhor para a criança, sem querer, às vezes, tendemos a entrar em um fluxo que é contraintuitivo para a criança. Querendo ajudar, sem querer e sem saber, estamos atrapalhando a criança, controlando tudo que diz respeito a ela. Come mais um pouquinho, põe a blusa que tá frio, tá na hora de acordar, já dormiu demais. Essas e tantas outras frases assim, já ouviu? Já falou? Pois é, a gente pensa que tem controle total sobre a criança, sobre o que acontece a ela, sobre o que ela sente, do jeito que ela sente, mas a verdade é que não temos, nem sobre as vontades dela, nem sobre o que ela sente. Ela sente, a criança sabe, a criança é plena. Ela sabe se autorregular, porém se a todo tempo estamos monitorando, controlando, querendo que ela ponha a blusa, que coma mais, que vá ao banheiro, que acorde, etc, etc, estragamos essa autorregulação que é natural dela. Quando nós escutamos essas frases que eu falei agora, não fica muito nítido que é estranho demais desejarmos controlar o corpo da criança, a temperatura que ela sente, a fome que ela tem ou deixa de ter, o momento em que ela tem sono ou não, né? E por que fazemos tudo isso? Porque seguimos a cultura e infelizmente a cultura é muito contraintuitiva. Vivemos em uma sociedade que é antirregulatória para a criança e não por mal, acabamos simplesmente seguindo o fluxo sem se questionar. Mas a criança é plena, a criança sabe, você não precisa querer apressar as coisas, não precisa querer ditar para o filho um ritmo que existe talvez dentro da sociedade, uma pressa, uma urgência, que se você parar para se dar conta, é uma urgência, é um tempo cultural. Respeite o tempo da criança, o tempo do desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, do emocional, tudo no seu tempo e o tempo é de cada um. Por que com as crianças queremos padronizar tudo? Não é uma competição. Cada criança é uma criança, cada organismo é um organismo. A infância não é uma competição para descobrir qual criança consegue ler, consegue andar, contar mais rápido. É tempo de se desenvolver e de aprender no ritmo certo para cada um. Antes não significa melhor. Essa é uma frase da Magda Gerber, que foi uma educadora americana focada na primeira infância. A mente da criança é super absorvente, ela é muito criativa, capaz, competente, inteligente, aprende com muita facilidade e aprende melhor ainda se nós adultos não atrapalharmos. Respeite que o teu filho, mesmo sendo uma criança, é um ser humano e você não pode querer controlar um outro ser humano. O ser humano é livre, da mesma maneira a criança. Não queira decidir por ela, fazer por ela, sugerir, induzir, acelerar processos, tudo no tempo dela. Respeite essa questão. Do contrário, você não vai estar auxiliando efetivamente na questão de todo o desenvolvimento que ela precisa. Observe o filho, a criança, com propósito. Não enxergue a criança como alguém que precisa de ajuda o tempo todo. Não subestime a capacidade dela. E subestimar, nesse caso, não tem a ver só com pensar que ela não tem capacidade para fazer alguma coisa, mas tem a ver também com você encher tanto a criança de estímulo, de informação, que sem querer você está subestimando também, porque ela não precisa disso tudo para aprender, para explorar, para desbravar o mundo. Estímulo demais causa ansiedade. Pense em simplicidade, estímulos na medida. Isso ajuda na concentração, no foco, na tomada de decisões. Concentração é uma habilidade que se desenvolve e aí o ambiente influencia muito nisso. Então, estimule na medida o que precisa ser estimulado. A criança aprende a reagir às coisas a partir do que vive. A gente precisa afinar, sensibilizar o nosso olhar para aprender a observar e respeitar esse outro, essa criança. Só através da observação e não da comparação, a gente tem a chance de perceber os interesses e as necessidades reais da criança. A criança é extremamente criativa, nasce assim, tem uma mente ávida por aprender. Não podemos querer padronizar, fazê-la se encaixar em um padrão e com isso perder a capacidade própria de criar. Você estar como recriador do filho 24 horas por dia, por exemplo, isso não é produtivo. O tédio, o ócio, não ter o que fazer também é ótimo para a criança. Além dos estímulos, esse nada, esse tédio ajuda a criança a criar uma brincadeira, a explorar o mundo do jeito dela. Ela faz descobertas assim. Pense nisso tudo para você ser, no fundo, coerente, que você consiga ver em você mesmo coerência. É você se preocupar menos no sentido de não querer que tudo seja perfeito,
controlado, que siga as riscas, modelos, padrões. Não, aprenda, adapte, coloque em prática, descomplique. A simplicidade vai reduzir o nível de estresse, o nível de discórdias na família. Isso é essencial. O estresse dos pais enfraquece as crianças, sabia disso? Acredite no teu filho, acredite no potencial natural que ele tem. Assim ele vai crescer com coerência, sabedoria, boa autoestima, habilidades, resiliência. E no final das contas é o que você deseja, não é? Que a criança cresça bem em todos os sentidos. Você vai observar, vai permitir que a criança tenha experiências, que tente fazer sozinha e acredite, ela consegue fazer muita coisa por ela mesma. Isso não significa que ela não vai errar, claro que não. Nós adultos também erramos, né? Mas errar faz parte do processo. O erro faz a gente aprender. Não ajude uma criança a fazer alguma coisa que ela acha que consegue fazer sozinha. Se alguma coisa não oferece risco, perigo nenhum, deixa ela tentar. Isso faz parte do processo de crescimento, de aprendizado, de exploração do mundo. Quem vai dizer realmente que a criança consegue ou não fazer é ela mesma, não você. Então, deixa ela tentar, ela vai te dar sinais de que está disposta, de que consegue partir para essa nova habilidade ou não. E para você entender esses sinais, que podem ser sutis, você mãe, você pai, precisa estar presente, atento, leve, observando, percebendo. Essa liberdade guiada é o que no fundo a criança espera de você, é o que faz ela aprender e crescer. Se você sempre fizer por ela, proteger com medo de que ela erre, se machuque no sentido real e emocionalmente falando também, não der espaço para a criança crescer. Se você se identifica nisso hoje, talvez você seja uma mãe, um pai helicóptero. Já ouviu falar? Pai e mãe que fica sempre ali em cima do filho, como se fosse um helicóptero mesmo, cuidando, monitorando, vendo, protegendo, sempre em cima. Só que nessa de proteger, sem querer, você pode estar criando filhos dependentes e incapazes. Ser superprotetor, ultracontrolador afeta o desenvolvimento da criança para lidar de forma correta com os seus próprios comportamentos, emoções. Como o filho, a filha deve brincar, como agir, como guardar as coisas, como deve fazer tudo. Quando a mãe ou o pai determina tudo isso para a criança, normalmente a gente identifica pelo menos aí 2 padrões. Ou a criança que vai se revoltar com isso e acabar desafiando os pais, ou a criança que vai ser cada vez mais apática, certa de que é incapaz, incompetente, que não consegue fazer nada sozinha, tudo é difícil para ela, porque sempre tem ali junto o pai e a mãe fazendo por ela. Ela acredita nesse senso de inadequação mesmo, eu não sou capaz. E as crianças são grandes inventoras e descobridoras do mundo. Aprender é uma brincadeira, brincar é aprender para elas. Então, quando a criança está brincando, por exemplo, ela está aprendendo muito, não tire isso dela. Se ela mexer em uma caneta, uma régua, alguma coisa tua, não repreenda se aquilo não oferece perigo, porque aquilo para ela provavelmente não é uma régua, nem é uma caneta, é um carro, é uma nave, é um avião, e isso é muito mais rico, sensorialmente falando, do que um brinquedo pronto que ela tenha. Esse ela inventou, ela deixou a imaginação fluir, soltou a criatividade, explorou, aprendeu, e isso faz parte de um impulso lúdico, e o cérebro ama esse tipo de aprendizado com brincadeira. Tudo para ela é um encantamento, e estando com o teu filho, com a tua filha, você vai ter a chance de se encantar novamente também, de continuar a se encantar por coisas que possivelmente você já tinha deixado de enxergar, de ver com olhos atentos, de perceber. Estar com as crianças é uma redescoberta. Então estimule sim, incentive sim, ensine sim, mas deixe a criança fazer por ela. Se valha dos períodos sensíveis, aproveite cada fase da infância para estimular mais aquela área correspondente ao período, isso sim, mas isso não significa fazer por controlar, tirar autonomia, liberdade. E o que são os períodos sensíveis? Maria Montessori foi uma médica educadora italiana que deixou um legado maravilhoso para nós todos. E a gente pode se valer do conhecimento que ela trouxe para entender melhor a criança. Uma das grandes contribuições dela foi a questão dos períodos sensíveis. Montessori entendeu que, ao longo dos anos, a criança fica mais sensível a determinado tipo de estímulo, menos a outro tipo. Isso significa que se a gente souber, se a gente tiver essa informação, pode ajudar a criança no sentido de ela aprender alguma coisa, porque ela vai estar mais ou menos disposta a isso. Os períodos sensíveis são os mais propícios para uma determinada aprendizagem,
para o desenvolvimento de uma nova habilidade. Claro que os períodos sensíveis não são algo super fixo, exatamente igual para todas as crianças, a gente foge desses padrões justamente, né? Eles são dinâmicos, mas a ideia do conceito todo faz a gente perceber na criança, se a gente está disposto a isso, a enxergar em qual período sensível ela se encontra. No que ela nasce, e isso continua especialmente até por volta dos 5, 6 anos mais ou menos, o período sensível mais evidente é o motor. Isso porque a primeira habilidade que a criança precisa aprender para sobreviver é justamente a do movimento. Então, não interrompa as descobertas motoras que a criança fizer, nem deixe ela distante de ambientes naturais, porque os ambientes como a natureza, por exemplo, estimulam a criança a se especializar mais e mais nessa parte motora, por conta dos relevos, texturas, pedras, árvores. Isso ajuda a criança na exploração que ela precisa ter. Depois é a vez do período sensível da linguagem, por isso ela precisa ouvir muito, falar muito, ser muito ouvida, se expressar muito. Desde o início da vida, converse com a criança. O período sensível da atenção aos detalhes também acontece desde o início da nossa vida, isso porque a criança precisa disso também para a sobrevivência mesmo, né? Como que ela iria conseguir sem perceber o mundo que ela está, onde estão os adultos, os cuidados de que ela tanto precisa. Então a criança ama prestar atenção em detalhes pequenos, talvez até muito pequenos para a visão nossa de adulto, que já não tem esse encantamento como a criança tem, né? O desenvolvimento dos sentidos também tem um período sensível, tem o período sensível da ordem. A ordem no ambiente significa que para a criança, se uma coisa ficar guardada em um lugar, essa coisa sempre vai estar guardada nesse mesmo lugar. Isso é previsibilidade e ela precisa disso. Da mesma forma na questão do tempo, e aqui se reforça mais uma vez, né, o que eu sempre falo, a importância da rotina. Se ela aprende por repetição e associação, e todo dia ela brinca, ela come, ela toma banho, vai dormir, ela já espera essa sequência no final do dia, brincar, depois comer, depois tomar banho, depois dormir. O período sensível de graça e cortesia, que começa na faixa dos 2 anos de idade mais ou menos, então lembre que a criança faz de acordo com o que vê, repete o que aprende a partir das nossas ações e dos nossos comportamentos. Então vai ser a partir da imitação que ela vai chegar no refinamento das próprias atitudes. Por isso, seja sempre a tua melhor versão, porque a criança vai replicar isso. Trate bem a criança, saiba que quanto melhor ela se sente, mais colaborativa ela vai ser. Quem você quer criar? Que criança que você quer educar? Que tipo de ser humano? O que você quer que ela aprenda? Todos os comportamentos são moldados. Montessori pontuou também o período sensível da música e do ritmo, da leitura e da escrita, da matemática. Todos esses períodos, segundo Montessori, fazem a criança se desenvolver melhor dentro daquela fase, daquele momento, no assunto do período. Isso faz com que a criança tenha mais prazer em aprender. E o oposto também é válido. Se ela não pode usufruir de algum aprendizado dentro daquele período sensível, se ela foi reprimida, proibida por você, pela mãe, pelo pai, por um adulto, por exemplo, né? Ela vai precisar de muito mais esforço depois para aprender aquela habilidade. Claro que o desenvolvimento acontece, sempre vai acontecer, mesmo fora dos períodos sensíveis, mas a questão é que o processo vai ser menos agradável e possivelmente mais difícil. Tudo isso só foi possível e continua sendo possível por conta da nossa observação. Essa é a palavra-chave para acompanhar o desenvolvimento, a evolução, o desempenho da criança. Então esteja atenta, observando tudo. Deixe a criança em seu tempo, seu espaço, mas esteja observando. Assim você vai conseguir fazer as adaptações necessárias para colocar em prática o ensinamento mais valioso de todos os períodos sensíveis e da infância como um todo. Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo na aprendizagem. Então perceba, observar não quer dizer interferir, não quer dizer superproteger, não quer dizer controlar, quer dizer só observar para ver, para entender. Foi assim que Montessori, inclusive, chegou nesse estudo dos períodos sensíveis que fazem parte da infância. Então esse é o teu papel de mãe, de pai, observar, entender, respeitar, saber desses períodos na infância para estimular da melhor maneira em cada uma dessas fases, mas não tirar a autonomia da criança, não se tornar intruso, controlador. Existem várias pesquisas ao redor do mundo todo que apontam que quem tem pais assim está mais propenso a se tornar ansioso, deprimido. Os principais efeitos negativos da superproteção são que não deixamos os menores aprenderem por si mesmos a solucionar os problemas do cotidiano. E esses problemas, essas questões do dia a dia, é que fazem a criança aprender sobre resiliência, habilidades socioemocionais,
frustração, etc. Então, se até hoje você estava sendo super protetor com o filho, com a filha, sem perceber, se estava até então sendo um pai, uma mãe helicóptero, que bom que você está aqui vendo esse vídeo para perceber a diferença de ajudar e de atrapalhar, de orientar e de cuidar e super proteger demais, né? De ensinar ou de limitar. Esteja sensível às necessidades da criança para orientar sem interferir, nem solucionar as coisas por ela. Não limite as oportunidades. Lembre sempre que você é o guia e é uma função muito nobre. É você que ensina a criança, ela se espelha em você. Mas se você fizer sempre por ela ou controlar na hora em que ela estiver executando, tentando alguma coisa, você não está ensinando, concorda? É fundamental dar autonomia à criança, permitindo que ela desenvolva suas emoções e comportamentos de forma adequada. A superproteção não cria adultos capazes, competentes, resilientes. Cria pessoas que não sabem se defender, não sabem ser autônomas, não sabem fazer nada sozinhas porque ao longo da infância inteira receberam tudo pronto ou fizeram sob supervisão de alguém ali em cima, pairando como um helicóptero. Pense nisso. Pense em quem você quer educar para a vida.